Pessoal, vamos começar aqui. Quero convidar aqui o presidente do Sindipol UDF, vice-presidente da Federação, Flávio Werneck, para compor a mesa aqui. Dr. Rodrigo De Vitor, da Felipe Sarmento Advogados Associados. Dr. Rude Cássio, da Cássio e Rosarim. Santos Rodrigues, advogados, que é o novo escritório da Federação. Diretor de Júlio. Cadê o Cristóvão? Acho que não vai caber aqui. Flávio. Pessoal, seguindo aqui a programação, Dr. Rodrigo, ele vai falar da ação de 2003 que corre a 17ª Vara do DF. Né? Vai falar do contexto jurídico, da proposição da ação, resumo da tramitação, andamento das execuções, todos os recursos em andamento e as perspectivas de recebimento. Ok? Com a palavra aqui, o Flávio, por favor, para a mesa aqui. Agradecer mais uma vez ao Sindipol pelo espaço, receber o pessoal de todo o Brasil, 24 sindicatos. Quer dar uma palavra aí? Bom, gente, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Pedir desculpa aí pela parte da manhã, nós estamos com um problema aqui no DF de duplicação do sobreaviso. Em vez de 2 equipes, o nosso superintendente está colocando 4 equipes de sobreaviso por dia aqui. E está meio complicada a situação porque, como todos sabem, é muito mais fácil nos colocar de sobreaviso do que criar um Adeldia, né? Porque existe, na realidade, uma situação de que 4 delegados na Adeldia para o Distrito Federal, os delegados entendem que os delegados que estão na Adeldia são privilegiados porque não tocam inquérito. Então o inquérito virou castigo dentro da Polícia Federal, muito embora seja bandeira de defesa do inquérito policial, que o inquérito policial não pode acabar, não pode colocar 4 delegados na Adeldia para cumprir o 24/72, porque os 4 delegados seriam privilegiados porque não estão tocando inquérito. Então essa é a realidade aqui do Distrito Federal, está com esse probleminha e estamos tentando resolver, muito embora a gente ache muito difícil resolver sem a regulamentação do sobreaviso, porque sobreaviso hoje a gente trabalha de graça para a União. Essa é a realidade. Então, como a gente trabalha de graça para a União, é muito melhor ele instituir 4 equipes de sobreaviso do que resolver e recriar a Adeldia aqui no Distrito Federal. Queria só agradecer a presença de todos os colegas aqui. A casa é nossa, a casa é de todos nós. Os sindicatos da Polícia Federal são de todos os policiais federais. E deixar bem claro que eu sou interessado direto na resolução desse problema da parte da manhã, tendo em vista que eu sou um dos excluídos da lista, né? Eu sou um dos premiados da primeira lista da ação de 2006, o meu nome foi excluído da execução, então eu tenho interesse direto na resolução dessa situação. Não quero ficar no prejuízo dos meus 30 e poucos mil reais, que foi o que foi publicado na execução. E acho que ninguém aqui quer, porque é dinheiro de cada um de nós, das nossas famílias, nós temos direito a eles. Não é uma decisão judicial ou uma decisão interlocutória em 2007 que pode tirar esse direito de 1000 e poucas famílias que estão naquela primeira lista. É isso, gente. Vou passar aqui e deixar o cronograma andar, que eu acho que agora nós vamos ter outras discussões aqui. Sinto muito por não ter participado da primeira, que era interesse direto meu. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo De Vitor e eu integro a equipe de F. Sarmento Advogados, né? Como já anunciado aqui pelo Ferreira, a mim coube falar um pouco sobre a ação de 2003 proposta aqui no DF, né? Então, lá no escritório, eu acredito que todos já devem ter percebido isso, nós temos várias equipes, né? E cada equipe cuida de um processo específico.
Então, por exemplo, se vocês forem me perguntar algo de Alagoas, lamentavelmente eu não terei informações a passar para vocês, porque eu nunca atuei, né? E outros colegas não atuaram nesse processo do DF. A gente até está revendo isso internamente para que a gente possa até ampliar um pouco mais e tal, mas assim, por enquanto, estou me antecipando, porque eventualmente vocês podem ter alguma dúvida que eu não vou poder ajudar por não conhecer os demais processos de Alagoas, né? Mas voltando ao nosso caso aqui do DF, eu tenho a impressão que até uma colega disse que acho que essa de 2003 é a mais tranquila de todos, né? De fato, acredito que sim, né? Como todas as ações coletivas, ela foi alvo de vários tumultos processuais, né? Então, quando eu falo tranquila, entre aspas, porque não é tão tranquila assim uma ação que sofreu 2 rescisórias, né? Então, assim, ela está hoje chegando numa que a gente chama de velocidade cruzeiro, ela está se normalizando, mas é uma ação que ela teve um grande sucesso, né? Assim, é uma das poucas ações de 28 que tiveram um período tão longo a ser pago, né? Até os valores dela são altos porque nós conseguimos que ela abarcasse o período de 93 até 2006. Né? A gente conseguiu o que na época a gente falava de prescrição 5+5. Ela foi, apesar de proposta em 2003, mas ela retroagiu a 93. Né? Modéstia à parte, graças a um bom trabalho que houve na condução do feito. Acontece que justamente por conta disso, ela sofreu de cara uma primeira ação rescisória, que era discutindo esse período prescricional. Vale dizer, entre 93 e 98. A União entendia, até hoje entende, na verdade, que por ter sido proposta em 2003, ela só alcançaria o quinquênio anterior ao aforamento, 98 a 2003. Não se conformou com esse período de 93 a 98, manejou uma ação rescisória no STJ discutindo isso. Por cautela, na época, o relator da rescisória pediu para suspender a tramitação das execuções, porque do que houve trânsito julgado, nós propusemos as execuções, e aí, em seguida, houve a rescisória, houve essa decisão determinando a suspensão. O processo ficou em sobrestado, aguardando o desfecho dessa rescisória. Não conformada, a União intentou uma segunda rescisória, desta feita discutindo o mérito propriamente dos 28. Né? Os 28 em si, a gente sabe que não tem mais discussão, foi alvo de súmula do STF, etc. O que é que se discute nessa segunda rescisória? A base de cálculo. De forma muito sucinta, a União entende que os 28 devem ser limitados a 96 por conta de uma suposta reestruturação da Lei 9266. Então, nessa segunda rescisória, se discutiu o mérito. Então, temos uma primeira rescisória discutindo prescrição e uma segunda rescisória discutindo o valor a ser pago de 28. A primeira rescisória, como eu falei, foi no STJ e obteve essa suspensão. A segunda também foi no STJ, só que o relator, na época, entendeu que a competência era do TRF da primeira região. Remeteu o processo para a primeira região. Depois de intensos trabalhos que nós fizemos junto ao regional da primeira região, conseguimos que ela fosse julgada improcedente. Então, ganhamos essa rescisória discutindo o mérito. Essa rescisória, ela foi alvo de um recurso especial e subiu para o STJ, atualmente está no STJ, mas nós estamos muito tranquilos porque, principalmente por envolver base de cálculo, essa matéria dificilmente vai ser alterada no STJ, certo? Então, quanto ao mérito, estamos tranquilos, apesar de não ter havido trânsito julgado da rescisória. A primeira rescisória discutindo a prescrição foi recentemente julgada, eu acredito que a FENAPEF deve ter divulgado amplamente para vocês, no STJ, e também tivemos uma importante vitória. O STJ também negou provimento ao pedido rescisório. Então, nós também tivemos chancelado aquele título que previa o período todo de 93 a 98.
Então, sobre as rescisórias, é o que a gente tinha, posso até tirar mais alguma dúvida, mas eu acho que, de forma geral, é isso que vale a pena a gente falar. Não transitaram em julgado, mas nós temos uma confiança de que não vamos ter nenhuma surpresa em relação às rescisórias. Agora, voltando para a pergunta principal, quando que eu vou receber? Por conta dessas rescisórias, as execuções ficaram suspensas, certo? Ficaram suspensas, nós naquele intuito de, no ius esperneandi, no intuito de impulsionar e tal, nós até fizemos algumas diligências junto à vara, no sentido de impulsionar os processos. Por exemplo, quando foi julgada a rescisória no TRF, nós peticionamos pedindo para que prosseguisse a execução, né? Sempre naquela ideia de vamos acelerar. Só que chegou num ponto em que a forma como o juiz queria adiantar não nos atendia. Qual foi a interpretação do juiz? Uma rescisória trata da prescrição e outra trata do mérito. A que foi julgada foi a do mérito. A da prescrição ainda está a ser julgada, porque essa rescisória da prescrição foi julgada mês passado. Então ele disse, não, tudo bem, eu prossigo. Agora eu vou prosseguir de 98 em diante. Ou seja, não resolve o nosso problema. Então assim, digamos assim, ela deslanchou, começou a andar, só que a gente percebeu que a gente ia terminar tendo um retrabalho. Por quê? Ela ia andar. E veja, quando a gente fala em retrabalho, em processo, vai para a contadoria, passa meses na contadoria, volta, vai para a União e tal, aí a gente ia liquidar 98. Só que depois que julgasse a outra rescisória, ia ter que passar pelo mesmo trâmite para pegar 93 a 98. Então foi quando a gente percebeu que, por mais que a gente recebesse muito pedido de associado, de sindicalizado, doutor, me ajude, acelera o processo e tal, a gente percebeu que não ia ser bom para ninguém. Então foi quando a gente fez o seguinte, nós não deixamos de atuar no processo, nós deixamos o curso normal dele, e focamos nas rescisórias, que é o que a gente sempre fez desde o início. E aí tivemos esse sucesso. A partir do trânsito em julgado delas, acreditamos que vai haver realmente uma abreviação das execuções, até porque nessa discussão do mérito está se discutindo justamente o que é objeto dos embargos de execução, que é a reestruturação, etc, etc. Então, nós estamos otimistas no sentido de que, havendo trânsito julgado ainda esse ano, muito em breve as execuções vão realmente ter um impulso, vamos ter coisa julgada em relação ao mérito e à prescrição, então aquilo que está sendo discutido nas execuções perde o sentido, né? Então assim, a gente não gosta muito de criar expectativa, né? Mas estamos otimistas de que essas execuções vão daqui para 2018, elas vão vão ser acelerados. Não temos ainda como nos comprometer com prazos, né? Vocês sabem que a União recorre de tudo. Então, por mais que a gente saiba que vai ter uma coisa julgada, firmando a questão da base de cálculo, etc., a tendência é a União recorrer, né? Então, assim, vamos aguardar um pouco mais esse desfecho, mas eu acredito que, em linhas gerais, era o que eu podia falar de vocês em relação à atual situação desses processos. Doutor, eu queria que você falasse um pouco da formação do processo. Como que se deu a formação dessa lista? Veja, 1660, né? Eu acredito que deve ser mais de 2.000, não tenho um número exato, posso até passar depois. Veja, eu não estava em 2013 eu ainda não estava no escritório, né? Então posso fugir alguma coisa por não ter presenciado em 2003. Foi. Porque se fala aí que algumas pessoas que não ficaram no resíduo lá de Alagoas veio para essa ação. Eu queria saber se isso se confirma. E a gente também viu que em alguns casos a pessoa não recebeu lá, mas ela está na ação aqui de Brasília. Então eu queria que você falasse sobre isso. Veja, como
só ia acontecer na maior parte desses processos, nós advogados, a gente não tem acesso ao banco de dados, a relação de sindicalizados, né? Então a gente sempre depende muito da entidade. Então, assim, a informação que eu tenho é que na época foi feito um levantamento no âmbito da FENAPEF e dos sindicatos e a ideia era contemplar nessa ação de 2003 quem não estava em outros processos. Ou seja, amanhã vocês vão ter a oportunidade de conversar tanto com o Ricardo como o pessoal da EIS que fizeram os cálculos, né? E eles estavam no escritório nessa época, em 2003. E o que é que eles me noticiaram? Que na época havia muita discussão em torno de litispendência, né? Existiu um processo do Ceará, existiam outras ações e a primeira ação de Alagoas sofreu muito obstáculo em face das litispendências. Ou seja, a ideia em 2003 foi evitar litispendência e contemplar quem não tinha ainda ação. Então, assim, resumindo, essa listagem que está nos autos foi fornecida pela FENAPEF e, em tese, contempla todos aqueles associados que à época não tinham outras ações ou por algum motivo não tinham chance de receber em outras ações, ou seja, foi um filtro feito nesse sentido, né? Vamos fazer a inscrição aqui? Já me inscrevi, já. Claro, já. Furei fila aqui já. Janaína, alguém mais? Bom, Rodrigo, tendo em vista essa última decisão na rescisória, que reitera a representatividade ampla da federação. Na verdade, no bojo dessa rescisória veio que a federação ela não precisa nem de procuração. Não era isso? Não é mais ou menos isso? Não. Essa rescisória, eu tenho a impressão que tem uma outra rescisória, vocês têm outras rescisórias nas ações do Roger, né? Eu acredito que isso está se discutindo isso. Não, perfeito. Não, achei que era uma das decisões era sua. Então, esquece a minha pergunta, pula para o próximo. No meu caso, estou ouvindo aqui, o pessoal que mandou, depois vou entregar de estágio, com relação a 2003, as pessoas questionam lá no Rio, poucas são questionadas em 2003, a maioria realmente é certo em 2003. Mas quem está questionando está dizendo que estava em 2003 e de repente não está mais, sumiu da ação, tem alguns casos aqui. Veja, isso não tem razão de ser, a gente precisaria entender melhor. Veja, o que pode acontecer? Existe nesse processo de 2003, houve uma primeira listagem que acompanhou a inicial e depois a FENAPEF fez algum outro filtro e mandou uma segunda listagem, certo? Mas nesse caso aqui não é algo que nos preocupe. Por quê? Foram duas listagens feitas, apresentadas ainda na fase de conhecimento, antes de decisão, a União nunca impugnou, não teve nenhum problema na fase de conhecimento. O que a União faz? Como a gente sabe, a União suscita, assim, nós conhecemos bem porque nós advogamos para a ANAUNE e para a ANAJU, são duas entidades de advogados da União. Então, conhecemos o outro lado do balcão, né? E a gente conversa e eles dizem abertamente, ó, o que puder ter de preliminar, nós colocamos. Nosso papel aqui é suscitar tudo, cabe ao juiz decidir. Então, assim, o que foi que aconteceu na execução? Eles, em algum momento, tentam caracterizar que a execução só deveria prosseguir em relação à primeira listagem. Só que isso não faz sentido nenhum. O juiz não levou em consideração isso até hoje, certo? Porque as duas listagens constam do processo, tipo, a diferença de uma para outra é de meses, certo? Ou foi antes de sentença. Então, assim, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Mas isso não responde à sua dúvida. Isso que a colega está colocando é como se ele estivesse na lista da ação de conhecimento e não tivesse sido alvo da execução. A Vera falou que ligou, estava na 2003 e agora ela ligou e não está. Aí esse caso pontual a gente tem que investigar. Por quê? Porque assim, eu, por exemplo, nunca ouvi isso. Assim, primeira vez que eu estou ouvindo isso. Pode ter um ou outro caso
que o contador na época colocou para a gente, que foi o seguinte: por exemplo, a gente fez um corte de um pessoal que já tinha feito acordo, certo? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que a gente só fez o cálculo de 98 para frente. Por quê? Ele fez acordo, recebeu até 98. Então ele só teria a receber depois de 98. Mesmo assim estava no processo. Quando ele fez o cálculo, zerou. Ele não tinha valor a receber, porque no acordo ele tinha recebido tudo. Não ficou resíduo pós 98. Então teve um ou outro caso em que o sindicalizado ficou com o valor zerado e aí a gente não incluiu na execução por conta disso. Mas assim, é muito pontual, tem que ver, eu pediria que me mandasse a relação para a gente tentar entender. Pronto. Na verdade, essa menina, que é o caso dela, eu só estou lembrando da anterior. Ela nem cabe nessa daí, porque ela entrou depois de 98, nem cabe. Então não seria isso. Mas aí eu vou passar para ele, porque são poucos casos. Mas o que eu vi desse negócio aí que o pessoal colocar, da contestação, os casos de 2003 foram poucos e quem reclama, geralmente, é em relação a isso, que estava e sumiu da ação de 93. Mas para assumir, eu disse para você assumir uma relação dessa, o escritório tem que ter perguntado ao serviço pessoal quanto foi integralizado naquele estudo. Ele pagou um ano, você não pagou para esse todo. Veja, isso aí foi feito assim, foi contratado uma empresa, que foi a ES, só para fazer isso, né? E eles já trabalham com isso há décadas, né? Então assim, eu quanto a isso eu fico muito tranquilo, porque assim, eles pegaram todas as fichas financeiras, foi feito um trabalho muito bem feito. Então assim, os casos pontuais que eventualmente aconteceram isso, nós temos muita tranquilidade que não tem como ter tido erro, né? Mas a gente só vai saber realmente olhando, né? Então assim, vamos ver quem é realmente. A chance de ser, veja, eu estou colocando isso como hipótese, certo? Mas a chance de, por exemplo, essas pessoas se enquadrarem nisso é mínima, né? Então assim, é mais fácil que seja outra razão, ou até mesmo uma falta de informação para o próprio sindicalizado, ou seja, ele está na ação e alguém, por alguma falta de informação, deu a informação que ele não está. Pode ser isso. Não, esse processo é o seguinte, tem casos de litispendência, certo? E é possível que tenha, essa pessoa, por exemplo, tenha litispendência. Mas veja só, nós incluímos ela na execução, certo? E a litispendência normalmente é arguída pela União na impugnação nos embargos da execução. Então assim, por isso que a gente precisa entender de onde foi que veio essa informação que ela não está na execução, entendeu? Aí só sabemos pesquisando Vou passar para ele. Pronto. Receber essa relação, dividir aquilo, do departamento pessoal. E que relação? Das pessoas que teriam direito à ação. Não, veja, como é que funciona? A relação é fornecida pela FENAPEF, né? Então, essa relação foi confeccionada em 2003. Se você for excluído, quem é que assume esse... Não, veja, não tem como ser excluído, né? Assim, o que então, pode... a FENAPEF para buscar esses nomes. Aí só quem poderia responder é o pessoal da época da FENAPEF, né? Porque assim, a informação que nós temos é que foi feita uma análise bem criteriosa, cruzando as informações com as ações até então conhecidas, né? A ação de Alagoas, tinha uma ação do Ceará. Então assim, foi feito um cruzamento dessas ações e a FENAPEF apurou quem não estava em nenhuma ação, né? E obviamente Eu estava na época, tinha acabado de entrar no departamento e a gente não foi questionado. Você fez acordo com isso? Mas a senhora era sindicalizada? Sim. Aí então simplesmente excluído, mas eles não foram atrás de você tinha algum para receber nada, exatamente nada. Simplesmente tiraram aquele grupo. Aí teria que ver se a senhora não tinha ação particular, não tinha nada. E uma ação a gente tinha acabado de entrar. Então, provavelmente, veja, o que às vezes acontece é o seguinte, às vezes tem um atraso, tipo assim, a listagem é elaborada em janeiro, certo? E o processo é ajuizado em junho, certo? Porque assim, a gente precisa de tempo para ajuizar o processo. Então, às vezes tem, por exemplo, a gente tem vários casos. Por exemplo, a gente tem uma ação de outra entidade em que teve algum associado que assim, eu fiquei com pena dele e tal, mas assim, realmente aquelas situações que não tem muito o que fazer.
No caso deles, quem rodou a listagem, a entidade pediu ao departamento para rodar a listagem. Rodou a listagem, qual foi o filtro que foi usado? A rubrica de desconto da associação. Naquele mês ele estava em mudança de um lugar para outro e não houve desconto da contribuição da associação. E por isso ele não entrou na listagem. Então, assim, tem de tudo. Assim, infelizmente, como nós não temos controle nós não temos o banco de dados dos servidores, algum critério precisou ser adotado pela entidade. Aí, por isso que eu... Quem por acaso saiu disso, qual o remédio agora? Veja, temos que pensar, assim, cada caso é um caso, né? Assim, nessas ações, a gente tem, hoje existem vários precedentes que até dão uma conotação para as entidades sindicais de substituição integral de toda a base, de toda a categoria, certo? Só que a gente sabe que apesar desses precedentes, pelo menos aqui na primeira região, os juízes têm sido muito rigorosos quanto à listagem que está nos autos, né? Então, assim, a gente poderia pensar em várias formas criativas de tentar incluir alguém nisso aí. Agora, a chance de êxito é pequena, é remota, e a gente não poderia, nesse momento, tentar incluí-lo nessa ação. Porque, veja, se a gente já está tendo dificuldade com quem já está na listagem, e essa execução foi proposta em 2010, então a gente chegar agora em 2017, tentando incluir alguém que não estava na listagem da ação de conhecimento, né, a gente teria muita dificuldade. Houve uma lesão, não? Porque simplesmente o sindicato chega e diz, você fez acordo, você não vai entrar na ação. Mas veja, assim, por isso mesmo, veja, tem que entender, certo, o contexto. Eu não sei quem fez. Eu tenho a impressão que não foi o sindicato que informou. Normalmente é o próprio departamento que forma a listagem, há um cruzamento quem tem e tal. Agora, assim, o caso concreto da senhora, realmente seria difícil de explicar, né? Aí teria que ver, realmente tentar pesquisar junto à diretoria da época para entender qual foi o critério que foi adotado, né? Para a gente, advogado, é difícil porque a gente recebe a listagem pronta, né? Doutora Daniele, por favor. Janaína, só ilustrando as informações já prestadas pelo doutor Rodrigo, eu tive na 17ª vara e fiz esse questionamento, porque também trouxe esse questionamento para cá a respeito de pessoas que estavam, não é? E possivelmente teriam sumido. O que foi que o diretor da vara me disse? Ele disse o seguinte, porque tem 2 execuções que eles ainda não incluíram no sistema o nome dos beneficiários, não é? Então muita gente acha que ficou de fora, não ficou. Constam lá na lista, no processo. Isso aí eu posso assegurar com certeza, porque eu vi. Eu tenho uma cópia do processo. Oi? Estão no processo. Mas aí, como é que a pessoa vai saber, por exemplo, essa? Aí já não é uma falha, porque assim, é a própria justiça, é a secretaria da vara. Não, aí ela provavelmente já tinha visto o nome dela na ação de conhecimento. A ação, exatamente, a ação virou uma execução, não é? E a execução são 4. 2 delas ainda não estão atualizadas no sistema, entendeu? Então possa ser. Não, da ação 2003 não tem esse negócio de ser excluído, não. Tem não. Pegando o gancho, a colega lembrou de uma coisa que tem sido um problema para algumas pessoas, mas assim, é fácil de explicar. O que acontece? É por isso que eu disse, a gente tem que ver a fonte de onde ela tirou a informação que ela tinha sumido. Porque, veja, a única fonte confiável é a FENAPEF. Certo? Veja, e a única fonte confiável que pode dizer se a pessoa sumiu ou não é a FENAPEF. Por quê? O que a colega estava dizendo que acontece? De um tempo, até pouco tempo atrás, a justiça só autuava, só formava o processo, botava lá, FENAPEF. Só que houve uma mudança e as varas estão incluindo, além da FENAPEF, estão incluindo na autuação, na movimentação do processo, o nome de todo mundo. Justamente para facilitar o cruzamento com litispendência. Só que, por preguiça, por desídia, por erro, por vários motivos, certo? Principalmente em ações coletivas, o servidor lá não lança o nome de todo mundo. Então, assim, se a pessoa vai lá, olha no sistema, procura o nome dela lá, não vai achar. É muito frequente que não ache. Então, ali não é confiável. Porque a FENAPEF tem as listagens das execuções, então a única fonte confiável é lá. Então, se, por exemplo, ela olhou lá
Então, qual a minha sugestão? Mandar novamente para o doutor Ferreira, dar uma checada. Se ela não está nas 4 execuções, aí o doutor Ferreira me avisa, a gente tenta descobrir o que foi que houve. Então eu vou passar para o pessoal da minha base, da ação de 2003, o que eu vi, praticamente é todo caso é esse de sumiço, W2003 sumiço, W2003 tem uns casos, poucos. Vou passar para eles o seguinte, vai fazer novamente o questionamento da FENAPEF, novamente, e então, FENAPEF não achando, questiona ao doutor Rodrigo. Tá? Agora, a minha pergunta, doutor Rodrigo, o senhor é quem é o responsável da ação da ANSEF também? Não. Não? Não, qual delas? Essa dos 28? Não. Então não tem nada a ver, não é? Porque a minha pergunta era justamente essa, se as pessoas que sofreram prejuízos, não é? Nessa ação de 2006, por exemplo, ou a ação de 97, deixado de constar, se elas podem realmente ingressar nessa ação da ANSEF nacional. Mas eu acho que não é pertinente, porque o senhor não é responsável pela ação. É só isso. Agora, uma questão sem ser com relação à ação de 93 de as pessoas que, no caso, vocês vão executar, as pessoas da execução, vamos pegar de 2003 um exemplo. Tem 4 listagens de execução. Essas pessoas têm que obrigatoriamente estar na ação de conhecimento? Uma se remete à outra? Sim, assim, nós... Ou pode executar e não estar? A gente tem aquela história indúbio pro sociedade, nós somos indúbio pro servidor, né? Certo. Então, assim, se perguntar, nossa opinião, com base em vários precedentes do STJ, é que a ação proposta por um sindicato ou por uma entidade sindical superior, como é uma federação, ela deveria abranger todo mundo. Agora, não é o que a primeira região vem entendendo. Não é o que a União entende, nem o que a primeira região vem entendendo. Então, assim, a gente já tentou fazer isso em alguns momentos e tal, e teve uma resistência muito grande. Então, assim, nossa estratégia tem sido tentar manter fidelidade à listagem, pelo menos nesse caso específico de 2003. Né? A gente pode analisar outros casos. Quem está na execução é quem estava na ação de conhecimento. Mas eu estou perguntando isso justamente... Exceto aqueles casos de pensionista e tal, né? Não, mas aí nem estou falando desse caso, estou falando mesmo quem está ativo. Por que eu estou perguntando isso? Eu não consigo entender, então, como se alegar uma litispendência, que você falou até que provavelmente não é o caso do sumiço, mas se alegar uma litispendência nisso, nessa ação, se não for anterior à propositura da ação de conhecimento, como que pode alegar uma litispendência? É isso que eu não estou entendendo. A litispendência, o que é litispendência? Litispendência pressupõe tríplice identidade de partes, causa de pedido e pedido, né? Então, assim, normalmente se fala em litispendência, tecnicamente não é nem litispendência, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma ação da FENAPEF, uma ação da ANSEF, por exemplo, não é litispendência, né? Se eu tenho uma ação da FENAPEF, uma ação individual, não é litispendência, mas na prática todo mundo fala como litispendência, né? Até para simplificar. O que acontece nessa ação 2003 especificamente é basicamente o pessoal que já recebeu em ações individuais ou outras ações, certo? Mas assim, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, a litispendência, ela vai, em geral, ela vai prevalecer ou a ação individual ou a ação mais antiga, certo? Então essa tem sido a regra. O que pode eventualmente acontecer é ele estar em uma ação mais nova e receber na ação mais nova. Então ele não pode receber 2 vezes. Então prevalece a ação nova. Mas em geral é bem tranquilo. Se só vai haver litispendência em relação a de 2003 em relação a ações individuais ou ações anteriores a 2003. Que não passou pelo crivo da FENAPEF na época. Porque na época, essa ação de 2003 era para não ter litispendência. Justamente pelos filtros que foram feitos na época para evitar a litispendência. Fabiola, ainda quer perguntar? Leirias. Boa tarde. O meu caso é de litispendência, só que é sugênite. Estou eu e um colega de Brasília, né? Inclusive daqui, a ação entrou aqui em Brasília. Eu estava no Rio Grande do Sul na época, nem me lembrava dessa ação, eu e um grupo de colegas, em torno de 10. Os 7 pessoas do grupo receberam. Eu e o colega ficamos de fora. Não recebemos ação, tá? Em sentença de execução. E foi alegada a litispendência
Só que para mim e para o colega de Brasília. Os outros receberam e estavam na mesma ação que eu. Então eu queria saber por que o motivo de tirar 2 colegas e os outros 7 ficarem. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor fala, eu saí Eu do fiz processo. acordo. Eu fiz acordo, todos os 10 fizeram acordo. Tá, mas Aí estava com uma ação anterior, eu acho que de 90 Tá. e pouco, 94, 93. Tá. É do resíduo. É do resíduo. Ah, tá. Não é a sua ação, né? Ah, não, né? E foi dada a independência no processo aqui no Brasil. Seria isso que O aconteceu. Ferreira está me dizendo que a sua ação, na verdade, é a de Alagoas, né? Sim, isso. Pô, não poderia. Eu vou pedir cenas do próximo capítulo. Ah, não, já entendi, tá, beleza. Tá ótimo, obrigado aí. Alguém mais quer perguntar? Sim. Eu entendo a ansiedade, mas se puder deixar para amanhã é melhor, porque assim, eu não conheço essa ação para não lhe dizer uma bobagem. Amanhã vai ser esclarecido tudo isso ali. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Eu já disponibilizei para a FENAPEF, né? A FENAPEF pode mandar para vocês e até deixa eu só fazer um breve... Na verdade, essa relação já foi encaminhada para os sindicatos há algum tempo. Pelo layout, eu acho que é. Pessoal, deixa eu só esclarecer uma coisinha. O Ricardo amanhã pode até falar também do assunto, mas assim, a gente vem recebendo muito pedido de sindicalizado, pedindo, eu estou na ação, qual o valor, tal, certo? A gente vem tentando centralizar as informações na FENAPEF, certo? Por vários motivos. A gente chegou a ter situações em que o associado ficou perdido, assim, um dizia uma coisa, outro dizia outro, aí muitas vezes ele não sabe a diferença da de Alagoas com a do DF e tal. Então assim, a gente, por conta disso, a gente vem, somente de um tempo para cá, a gente vem pedindo a paciência e compreensão dos sindicalizados, no sentido de a gente concentrar tudo na FENAPEF, certo? Então, eventualmente, se algum sindicalizado chegar para vocês e reclamarem, eu mandei um e-mail para o Dr. Rodrigo, ele não quis responder e tal, mas tentem explicar isso, que a gente está de comum acordo, está tentando centralizar na FENAPEF. Sim, isso eu expliquei para eles hoje, inclusive sobre a questão do relatório, que será entregue aos sindicatos, porque os sindicatos que têm que prestar informação ao filiado lá, até para desafogar um pouco a federação. Então, vamos... Vamos Peraí, doutor Rodrigo, esse escritório Sarmento é o mesmo Sarmento da de 97? Ou é outro? Não, outro. É outro sócio, Aqui é o que é Sarmento? É o Felipe Sarmento e lá é o Camargo. Lá é Sarmento, Camargo e Sarmento, advocacia e consultoria. É porque tinham dois Sarmentos na história. Tinha o Dr. George Sarmento, que foi o primeiro patrono, que era sócio do Camargo, lá em Alagoas. E tem o Felipe Sarmento, que aí está F. Sarmento. É outro Sarmento. É o Felipe aqui. E agora, recente, o Felipe saiu da sociedade do Sarmento, Camargo e Sarmento. Agora ele está com o escritório dele aqui em Brasília somente. É isso aí, exatamente. Quem estava em 2003, mas teve direito também em 2006. Estava nas 2003 e ele recebeu agora. Teria que ver o caso concreto. Qualquer coisa, manda pra gente e a gente olha, tá? Aí o cara deixa eu Essa é a grande problemática. Então, olha só, são duas decisórias ainda. Veja bem, o que ela falou aí. Uma com RESP. Uma com RESP pendente de julgamento, mas que está bem tranquila porque a matéria foi bem enfrentada no TRF. E a segunda, que foi julgada já no STJ, não cabe RESP, cabe eventualmente algum recurso em base declaratórios e tal, mas que também não vai suscitar maiores dificuldades para a gente. Essa foi a segunda rescisória. São duas decisões. Essa já acabou, essa rescisória
Não, foi julgado. Não Agora, acabou nenhuma das duas acabaram. A gente chama de acabou quando transita em julgado, não cabe mais recurso. Todas as duas ainda são passíveis de recursos, certo? Agora todos os recursos no âmbito do STJ, eventualmente no Supremo, mas a gente sabe que não vai prosperar até por questões processuais. Tá, uma verba sobre Prescrição, do período 93 a 98, exato, e a outra discute o mérito propriamente, se houve reestruturação ou não, etc, etc. Bom, então agradeço a todos, qualquer coisa o Ferreira Rodete, tem alguma pergunta da ação de 2003 do Brasília? Chegou agora. Pessoal, não havendo mais perguntas, então vou encerrar aqui a participação do Dr. Rodrigo. Obrigado. E o Dr. Rodrigo vai ajudar a gente nesse relatório aí, juntando tudo que tiver dessas ações aí e encaminhar para os sindicatos, tá? Obrigado. Agora, eu estou falando aqui que a gente envia para os sindicatos, e eu já falei isso antes, mas às vezes troca a diretoria e os documentos não são repassados, os conhecimentos não são repassados para a próxima diretoria. E acaba que fica solto lá. E a pessoa que entra na diretoria não entende nada daquilo ali. E aí começa a reperguntar tudo de novo. Isso acontece muito. Pessoal, a nossa programação aqui hoje seria só essa ação aqui. E tem previsto um coffee break para as 16 horas. Eu pergunto ao Gleice se é possível antecipar esse coffee break. Você espera, né? E a gente é dispensado para começar amanhã, tá? Então são às 16 horas está previsto esse coffee break. A gente pensou que ia estender um pouco mais, mas foi bem rápido, foi tranquilo. Então, vamos aguardar o coffee break. Em seguida, vamos para o hotel.